E aí, meus leigos, tudo bem? Eu sou Paulo Kimizuka e este é o canal de Leigo para Leigos. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Em 4 de fevereiro, o presidente Donald Trump anunciou que quer que os Estados Unidos tomem conta da faixa de Gaza, realoquem os palestinos para outros países e transformem a área na Riviera do Oriente Médio. A declaração inesperada feita durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu provocou reações audíveis dos presentes. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Seus comentários vêm após a devastação em Gaza, mais de um ano depois que Israel lançou sua campanha militar contra os palestinos em resposta aos ataques do Hamas. O conflito levou a uma das maiores crises humanitárias da história, com mais de 1.100 pessoas mortas pelo Hamas e mais de 47 mil palestinos mortos em resposta de Israel. Um cessar-fogo entrou em vigor em 18 de janeiro. Mas o que resta de Gaza? Há 2,3 milhões de pessoas vivendo na faixa de Gaza. Aninhada entre Israel e Egito, Gaza tem 41 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, e é considerado um dos lugares mais densamente povoados da Terra. O espaço aéreo, as águas e a terra de Gaza estão sob estrito controle israelense há quase 2 décadas. Antes da guerra, a vida já era muito difícil em Gaza devido a décadas de bloqueio israelense e egípcio. Desde os ataques do Hamas a Israel, essas restrições pioraram e se amplificaram. Gaza foi deixada em ruínas após implacáveis ataques aéreos israelenses. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou recentemente que nunca viu um nível de morte e destruição como o que estamos vendo em Gaza nos últimos meses. A ONU estima que a guerra deslocou, pelo menos uma vez, 90% da população de Gaza. Quase 75% da infraestrutura de Gaza foi parcial ou totalmente destruída. De acordo com as Nações Unidas, quase 90% de todas as escolas foram dizimadas na faixa de Gaza, com o restante sendo transformado em abrigos temporários. Embora os números oficiais de mortes tenham sido divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza, dezenas de milhares de palestinos permanecem desaparecidos, presumivelmente mortos sob os escombros. Com poucos recursos civis e a destruição de 92% das estradas primárias em Gaza, encontrar e identificar os desaparecidos tornou-se uma tarefa quase impossível. A ONU estima que mais de 37 milhões de toneladas métricas de detritos cobriram Gaza ao longo do último ano. Além de edifícios e outras infraestruturas críticas, a maioria das fazendas da faixa de Gaza foi destruída. Em conjunto com a posição de Israel de colocar pressão adicional sobre Gaza, bloqueando a entrada da maior parte da ajuda, essas condições resultaram em uma fome em massa. Da pouca ajuda que foi autorizada a entrar, trabalhadores humanitários e multidões que tentam obter ajuda também enfrentaram bombardeios. A ajuda, em algumas ocasiões, foi lançada por via aérea, o que também resultou em morte e ferimentos de palestinos. A maior parte dos profissionais médicos da faixa de Gaza foi morta ou ferida. Com os hospitais como alvo e a falta de equipamentos e suprimentos, o tratamento médico foi amplamente reduzido ao mínimo. A destruição de hospitais deixou os quase 100 mil feridos à própria sorte, buscando a recuperação sem acesso a recursos. Em dezembro de 2023, Israel dividiu a faixa de Gaza, ordenando evacuações muitas vezes inconsistentes e designando zonas seguras. Devido à destruição da infraestrutura de telecomunicações e eletricidade,
os moradores de Gaza confiaram em grande parte em folhetos discrepantes lançados do céu para decidir para onde deveriam ir. A concentração em massa de residentes de Gaza em zonas seguras, sem acesso a água potável ou tratamento médico, resultou no surgimento de uma série de doenças que não eram vistas na região há décadas. As chamadas zonas seguras também foram submetidas a bombardeios, criando um maior sentimento de desespero para os moradores de Gaza. A falta de fluxo de informações oficiais deixou os moradores de Gaza sujeitos a informações contraditórias. As agências de notícias que tentam relatar atividades militares têm poucos recursos para garantir que a informação chegue à população, enquanto muitos jornalistas palestinos também se tornaram alvos e jornalistas internacionais são impedidos de entrar. Pesquisadores nos Estados Unidos confiaram principalmente em dados da Agência Espacial Europeia e da NASA para mapear os danos. A análise de dados obtidos de satélites leva muito tempo. De acordo com Corey Serr, da Universidade da Cidade de Nova York, esse processo pode levar semanas. O deslocamento constante de pessoas e insegurança hídrica e de alimentos, em conjunto com os bombardeios contínuos, tornam as análises rapidamente desatualizadas. O Laboratório de Ecologia de Conflitos do Estado de Oregon observa que o nível de dano e destruição visto em Gaza hoje é um dos mais destrutivos que o laboratório já analisou. Os sistemas de água e saneamento são quase totalmente inexistentes. O solo foi contaminado devido aos bombardeios e o acúmulo de detritos deixa Gaza com pouca esperança de recuperação. A ONU estima que levará quase 2 décadas apenas para limpar os escombros da faixa de Gaza. A recente escalada de violência no norte de Gaza tem deixado centenas de milhares de pessoas presas. O suposto plano de Israel para esvaziar a metade superior da faixa, chamado de Plano do General, considera todos que ficam como combatentes, independentemente de sua capacidade de sair, com um corte completo de ajuda à área. Um cessar-fogo entrou em vigor em 18 de janeiro, interrompendo temporariamente os combates que resultaram em perdas significativas de vidas e devastação generalizada. O cessar-fogo, negociado sob intensa pressão internacional, aumentou as esperanças de uma paz de longo prazo, embora ainda não se saiba quão estável ou duradoura será essa trégua. Ainda bem que a comunidade internacional não aceitará a bravata de Donald Trump, com sua necropolítica xenofóbica contra os palestinos. E é isso aí, meus leigos. Até a próxima.